Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre, cumprimentar os senhores e senhores deputados. Esta audição começa com uma frase do Sr. Presidente que diz que cabe agora ao Estado apresentar os candidatos. E, na realidade, nós sabemos, até porque isto tem um histórico e sabemos que existiram um conjunto de candidatos, sabemos que vem num conjunto de seleção de candidaturas feitas, Conselho Superior de Magistratura, etc., e que, no entanto, cabe ao Estado apresentar os candidatos. Da última vez que tivemos a apresentação dos candidatos, tivemos um candidato que acabou por apresentar a sua renúncia à candidatura no dia da audição, alegando inclusive algumas incompatibilidades. Portanto, a minha primeira pergunta é saber se existe alguma incompatibilidade. Porque parece que no caso anterior tivemos a notícia apenas no dia, neste caso também de um juiz, e neste caso também que nós não considerávamos que existisse qualquer problema em relação a um juiz se candidatar a um cargo de procurador. Neste ponto, eu creio que o nome do Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre é incontornável na justiça portuguesa. Todos reconhecemos a sua competência e mais-valia para a justiça. Um homem, perdão-me que diga assim, que tem tido um contraciclo em relação àquilo que é a justiça portuguesa, porque tem criado processos em vez de os esvaziar, tem feito um processo ao longo da vida que acaba por ser reconhecido e dar confiança e credibilidade às próprias instituições e à justiça junto dos nossos concidadãos e de todas as instituições. E, portanto, para nós são poucas as perguntas acerca do currículo que ousaríamos fazer, no sentido de considerarmos que é, de facto, um dos nomes que ficará na história da justiça em Portugal e, pelo menos, na história contemporânea. Em relação às perguntas que lhe queria deixar, nós primeiro consideramos que existe algum embaraço do próprio Estado português com o facto tardio de estarmos a apresentar as nossas candidaturas, que não será certamente responsabilidade dos candidatos, que é também já uma prática comum, porque mesmo a nível do Tribunal de Contas, nós continuamos no Tribunal de Contas Europeu a ser um país que não tem representação e que continuamos sem apresentar o nosso candidato. Continuamos muitas vezes a fazer bonito lá fora e a falar bonito cá dentro acerca da União Europeia, mas depois, em relação ao respeito com as instituições europeias, temos tido alguma debilidade e fragilidade da forma que o fazemos. O cargo que poderá desempenhar e ao qual se candidata tem responsabilidades muito concretas e existe um caso concreto que eu gostava de saber a sua opinião, não à matéria de facto a nível jurídica, mas entender em relação ao procedimento como é que olha para o procedimento que decorreu até aqui e em situações análogas futuras, como é que iria agir. Durante o período de Covid, a União Europeia fez uma compra conjunta que honorou o Estado português, nomeadamente em 100 milhões de euros para a compra de vacinas Covid. Essa compra conjunta tem pré-negociações entre a senhora Ursula von der Leyen e a própria Pfizer, que estão a ser investigadas pela Procuradoria Europeia. As notícias que vêm a público são que a própria Procuradoria pediu e notificou a senhora Presidente Ursula von der Leyen para a entrega de uma série de documentação relativas a este facto que honorou todos os países. Países que depois tiveram consequência, não sendo chamada à coação este assunto, mas de maneira a termos aqui algum histórico. Portugal, há poucas semanas atrás, desperdiçou e deitou para o lixo, passa a expressão, 3,5 milhões de doses de vacinas compradas nesse contrato que ninguém sabe bem em que termos é que foi feito e como é que foi feita a pré-negociação, apesar de envolta em diversas suspeitas de corrupção. Se há pessoa que sabe gerir processos de corrupção e deste tipo de crime, é o Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre. E daí, sabendo que tem existido uma recusa permanente por parte da Sra. Ursula von der Leyen em ceder à Procuradoria Europeia, como é que considera que estes assuntos devem ser tratados, quer para os processos passados, que obviamente não os conhece, conhecerá como nós, terá acesso como nós, quer para um processo de futuro, de como é que a Procuradoria Europeia deve agir nestes casos concretos, sempre que eles existam. Obrigado.